Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre AngularJS. Meu nome é Rodrigo Branas, autor do livro AngularJS Essentials, pela editora PackedPub, e esse é o terceiro episódio, certo? Nós vamos fazer a continuação do segundo episódio sobre o uso de diretivas, e nesse episódio nós vamos abordar então as diretivas Disable, Options, Class, Style, Show, Hide e If em sequência, e fechando com a diretiva Include. Tá bom, pessoal? E aí, já vamos começar então relembrando um conceito importante que é o conceito de diretiva. Diretiva, então, é essa extensão da linguagem HTML que faz com que o Angular potencialize, certo? Estenda a linguagem trazendo novos comportamentos. E aí eu vou reforçar cada vez mais essa ideia de trabalhar de forma declarativa que a gente vem falando aí desde o primeiro episódio, tá bom, pessoal? Então, se você não assistiu o episódio passado, tá? Eu recomendo que você assista porque naquele episódio a gente fez então uma introdução às diretivas e abordamos as principais, né, e mais importantes diretivas aí, que é app, controller, model, click e repeat, tá? São as diretivas talvez mais usadas. A gente está avançando um pouco nesse território, tá bom? Vamos começar falando então de Disable. Então, a diretiva Disable, como o nome já diz, ela serve para a gente desabilitar, né? Seja um botão, seja um input, né? Algum elemento que seja desabilitável, tá certo? Então, vou continuar, né, fazendo aqui o nosso cenário da lista telefônica. Pessoal, vale lembrar, tá, que todos os slides e o código estão disponíveis, tá certo? Nos slides eu mostro toda a transformação do código, passo a passo, tá bom? E aí, se você clicar no link que fica localizado aqui na descrição do vídeo, você tem acesso, tá certo? Então, a intenção agora é a gente fazer o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Tá vendo que o botão adicionar está desabilitado? Então, no momento em que eu preencho o nome, preencho o telefone, ele reabilita, tá certo? E aí, se eu adicionar o contato, ele desabilita novamente, tá? Esse é o propósito da diretiva NG Disable, é um dos, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso código e relembrando então, a gente está basicamente numa pasta, tá certo? Com um index HTML, dentro da pasta lib eu tenho ali AngularJS, certo? Está na versão 1.3 e Bootstrap, tá bom? Só para a gente ter um layout mais amigável, mais agradável, tá certo? Então, relembrando, vamos voltar aqui para o nosso browser, tá? Eu recomendo que a gente sempre deixe o console aberto, porque aí, se acontecer qualquer problema, o Angular é muito bom em tratar todos os tipos de exceções que possam acontecer. Então ele mostra para você, né, exatamente em detalhes o que está acontecendo, tá bom? Então vamos desabilitar esse botão adicionar contato, né, juntos. Então estou aqui na linha 53, está lá, button, né, class btn primary, eu deixo o botão azulzinho no Bootstrap, ng clica adicionar contato, certo? Ele está adicionando aquele contato, olha só, Rodrigo. Olha lá, adicionou o contato. Então, essa é a ideia. E eu quero evitar que aconteça isso aqui, tá vendo, pessoal? Tá vendo? Eu estou adicionando uma linha em branco. Eu quero que isso não aconteça. Então, eu vou adicionar aqui, olha só que legal, ng disable é igual a uma expression, certo? Se isso aqui for evaluado como true, você vai ver que o botão já fica desabilitado, tá certo? Eu não consigo mais nem clicar. Vamos escrever aqui juntos, então, uma expressão que desabilite o botão, tá? Como é que eu faço? Se eu quiser, por exemplo, tá, que o botão habilite só se contato estiver preenchido, eu faço assim, ó, desabilite se, ó, que legal, não contato.nome, beleza? Olha lá, vamos voltar na tela, tá desabilitado, ó, digitei uma letra, tá vendo que o botão ficou habilitado? Só que aí eu insiro sem telefone, não é isso que eu quero também. Então como é que a gente faz? Se não contato.nome ou não contato.telefone, pô, agora sim, vamos ver. Olha lá, escrevi Rodrigo, nada aconteceu, tá certo? Dou um tab, apertei a primeira letra, tá vendo que habilitou? 9999 6666. E aí, quando eu insiro, o botão volta a ficar desabilitado. Olha que maravilhoso, né? O resultado do comportamento declarativo. Basta que eu declare ng disable aqui, que quando eu insiro esse contato, lembra que no episódio passado a gente fez um delete scope.contato, então eu limpei os campos, automaticamente por meio do two-way data binding, eu fiz com que esse botão se desabilitasse novamente. Tá certo, pessoal?
Olha só, deixa eu falar mais uma coisa, tá? A gente não vai seguir por muito tempo com essa expression dessa forma. Em episódios futuros, nós vamos abordar o NG require quando a gente falar sobre validação, tá bom? O NG require vai dar uma solução muito mais elegante para essa expression. O NG disable segue da maneira como está. Tudo bem? Beleza. Então, esse é o nosso NG disable, tá certo? Muito utilizado, uma das diretivas aí que talvez eu mais utilize no dia a dia, tá certo? Vamos falar agora sobre a diretiva mais, talvez, que tem a expression mais complexa, né, e que vale mais a pena a gente explorar em muitos detalhes, tá? É o tal do NG Options. Pessoal, o NG Options, ele serve para a gente renderizar essas opções de select, de campos do tipo select. Ah, mas eu não posso usar o NG Repeat para isso? Claro que você pode, só que você vai ter dificuldade para marcar o elemento selecionado. Porque o NG Option ele já faz todo esse controle para a gente, certo? Então ele é a melhor solução, tá certo? Para a gente renderizar opções de um select e depois que a gente se acostuma com ele, fica fácil, tá bom? À primeira vista você vai ver que é um pouquinho difícil, mas vamos se acostumar. Eu vou mostrar 3 formas, tá, de utilizar a expression, tá bom? Olha só, qual é a minha intenção aqui, tá? Eu quero fazer assim, ó. Tá vendo ali, ó? Selecione a operadora, essa é a minha intenção. Então eu quero que você carregue essa lista de operadoras dinamicamente, vinda, né, de um array, certo, de objetos, e aí quando eu insiro contato com a operadora selecionada, tá bom? Então esse é o nosso desafio agora para o NG Options. E vamos começar, pessoal, criando, certo, esse array de operadoras de telefonia, tá certo? Então, é um array, tá? Estamos usando aqui em memória, mas em episódios futuros a gente vai trazer isso por Ajax, tá certo? A gente vai fazer com que a gente integre a nossa aplicação front-end com back-end, isso em episódios futuros, tá? Então, operadoras. Como é que é o meu objeto de operadora? Bom, eu vou ter o nome, certo? Básico, tá? Vou chamar aí as operadoras mais clássicas, aí operadora Oi, TIM, Vivo, claro, tá certo? E vou aproveitar também e colocar o código, né, dessa operadora. Por exemplo, aqui, ó, a Oi, né? Vou colocar também a Vivo. Vamos ver o código da Vivo, 15, né? A TIM, só para a gente ter um exemplo mais concreto aqui, ó. Então, beleza. Criei aqui as operadoras. Lembra o seguinte, pessoal, ó, sempre que você colocar alguma coisa no teu scope, se você tiver um pouquinho na dúvida, faz assim, ó, operadoras, tá? Sempre, ó. Renderizou na tela? Show, tá dando tudo certo. Para a gente eliminar, né, possibilidades de falha, tá bom? Agora chegou a hora mais importante, vamos criar o select. Então, select, tá? Abre e fecha o select, tá certo? E aí, a gente vai, então, fazer o nosso NG Model. Pessoal, se não colocar NG Model, NG Options não tem razão de existir, tá certo? Porque o único propósito do NG Option é fazer com que a opção seja selecionada e atribuída, tá? E atribuída a scope por meio de NG Model, tá? Então, NG Model, contato.operadora, lembra daquele mantra que a gente falou nos episódios passados? Se você estiver criando um NG Model que reflete, certo? Que reflete uma entidade, que reflete uma abstração. Então deve ter um ponto, porque a gente já vai criar dinamicamente esse objeto, tá bom? Então, contato.operadora. E agora, NG Options, certo? E aí, vamos junto definir essa expression, tá certo? Pessoal, como é que é a expression do NG Repeat? Vamos relembrar aqui, ó. Contato em contatos. Contato é uma propriedade do meu scope, contato é uma variável, né, que está sendo criada a cada iteração do laço e é local, tá certo? Tem um escopo próprio, tá? Vamos fazer a mesma ideia aqui. Então, ó, operadora, que é uma variável local, em operadoras, que é o meu array de operadoras, tá certo? Concorda comigo que se eu fizer só isso é insuficiente, porque o campo do tipo select, ele mostra uma descrição na tela. Você vai ter que selecionar uma opção. E como é que ele vai fazer se eu tenho nome e código? Então está faltando informação. Eu tenho que dizer assim, olha, eu quero que você exiba nome, eu quero que você exiba código. Então falta um pedaço, que é exatamente esse aqui, ó, operadora.nome, lembrem, for operadora em operadoras. Tá bom, pessoal? Essa aqui é a maneira mais básica de utilizar NG Options, tá bom? Vamos salvar então, tá? O layout vai ficar feio,
né? Mas vamos lá, vamos à frente, né? Olha lá, ó, tá vendo? Renderizei então oi, vivo e tim, tá? Bom, você notou duas coisas, né? Uma que ficou estreitinho aqui, né? Que por causa do layout, e outra que faltou a opção default. Então vamos resolver essas duas coisas, tá? A primeira vai ser aplicar o class form control, que é do Bootstrap, não tem nada a ver com Angular, tá? Mas vamos colocar para ficar bonito. Olha lá. Então já dei outra cara pro negócio, né? E aí, não se esqueça de fazer o seguinte. Porque veja bem, tá vendo que ficou uma opção em branco aqui, ó? Isso é o seguinte, ele tentou selecionar alguma coisa, só que ele não encontrou disponível. Porque se a gente for analisar, contato.operador é undefined nesse caso. Mas não tem opção undefined aqui, não tem opção vazia para ser selecionada, então ele injetou uma opção em branco. O momento em que a gente faz isso aqui, ó, option value igual a vazio, selecione uma operadora, ah lá que legal, salvei, né? Dei refresh, tá lá, ok? Selecione uma operadora, então agora essa operadora já está sendo atribuída a contato, tá certo? Mas o que exatamente, né? O que exatamente está indo para contato? Então vamos ver juntos, tá bom? Olha só, pessoal, tá vendo que não tem nada, né? Escrevi aqui, ó, Rodrigo Branas, tá lá. Você vê que quando eu digito é que isso é colocado, certo? No scope, tá? Telefone. Percebeu? Então, quando eu digito telefone, que o telefone é colocado. E agora operadora, né? Você viu que o operador é um objeto. Nada mais natural que quando eu selecione, por exemplo, vivo, olha que legal, eu tenho operadora, que é a minha propriedade do scope, e um objeto inteiro. Tudo bem? Se eu adicionar isso aqui, obviamente não vai aparecer nada ainda, porque eu ainda não coloquei no repeat, então vamos colocar aqui a opção operadora, olha lá. Vamos adicionar aqui mais um campo chamado operadora. Só que, pessoal, se eu colocar dessa forma, eu vou estar exibindo um objeto, concorda? Olha só, vou dar um refresh aqui. Rodrigo, operadora, vivo, adicionar. Tá vendo que eu coloquei, então, olha lá, o objeto inteiro? Então, a gente vai ter que colocar operadora ponto nome. Aí fecha, né? Quer ver? Olha que legal. Deixa eu até tirar já esse contato, que a gente já passou por ele. Olha só. Rodrigo, 99996666, operadora vivo adicionar. Percebeu? Ah, mas e os outros não ficaram null? Não, porque o Angular perdoa. A interpolação da expressão ela perdoa valores null, undefined, certo? Então você não vai ver ali null e nem nenhuma exceção, nenhum erro, tá bom? Então apareceu ali a nossa operadora vivo, tá certo? Essa é a primeira forma de uso de NG Options. Pessoal, vamos para a segunda forma agora, tá? Vamos supor, por qualquer motivo, que você só quer o código. Você só quer aquele 15 ali que eu coloquei, tá? Então, a gente tem que colocar mais uma informação nessa expression, tá certo? Essa opção aqui é o que aparece na label e, se nada for dito, é a opção que fica selecionada no value também. Se eu quiser um value diferente, eu faço assim, ó, operadora.código, as operadora.nome, fora operador e operadoras. Se quiser, pausa o vídeo agora por um minutinho, dá uma estudada nessa expression, tá? Então vamos compreender que até aqui ela é igual ao ng repeat, certo? E daqui para frente é usado para poder popular de forma adequada, tá bom? Popular de forma adequada o option, tá? Vou salvar e eu vou voltar por um minuto aqui, ó, o nosso contato, tá? Só para a gente ver o que está sendo colocado lá. Então, mesma coisa, Rodrigo 99996666. Olha só quando eu selecionar vivo, tá vendo que só foi o 15 agora? Então, porque eu defini o value é código. Então, ele vai colocar apenas 15. Tá certo? Isso vai depender do teu requisito de back-end. Se a tua API está esperando o código, é mais fácil usar, né, essa forma mais extensa para que você especifique exatamente o código. Agora, se você usa uma persistência, do outro lado, objeto relacional, em que o contato tem uma relação com a operadora que tem um código, não tem problema, passa o objeto todo. Eu confesso que é muito raro eu usar essa forma aqui. Eu costumo usar muito mais, mas muito mais mesmo, esse formato. Tá bom, pessoal? É muito mais comum, pelo menos nos meus cenários. Tá? Show! Então, chegou a hora da gente falar da terceira forma, tá? Terceira forma de utilizar o NG Options, tá? Que é com Group By, tá bom? Imagina que agora essas nossas operadoras, elas tenham mais uma informação que é categoria, tá? E essa categoria pode ser, por exemplo, assim, ó, celular,
né? Operador de celular, categoria celular, categoria celular também, e vamos adicionar aqui umas duas fixo, tá? Então eu vou colocar aqui a GVT e eu vou colocar aqui a Embratel, tá certo? GVT 25, Embratel 21, tá? Então fixo e fixo. Minha intenção agora é que eu mostre para você no Select, certo? De um jeito um pouquinho diferente, categorizando. Olha, essas três são fixo, essas três são celular, tá certo? Então agora vamos enriquecer essa expression para que fique um pouquinho mais agrupada, tá? Para que ela possa organizar os dados. Então, operadora.nome, olha só, no meio, entre operadora.nome e o for, tá certo? O que a gente vai fazer? Eu vou inserir group by operadora.categoria. Pessoal, não se assusta com a expressão, tá? Ela tá ficando cada vez maior. Daqui a pouco não vai caber nem na tela, né? Então, isso vai habilitar já um comportamento um pouquinho diferente, tá? Que é esse aqui, ó. Olha que interessante. Então agora o meu select está renderizado. Olha só, celular, oi, Vivitim, fixo GVT Embratel. Mais pra frente a gente vai falar de como organizar isso com order by, com filtro, tá? Mas isso aí em episódios futuros sobre filtros, tá certo? Então essa é uma forma bem interessante também de definir o teu select se você tiver categorias, como é o caso que a gente propôs aqui. Tudo bem então? O uso do NG Options? Então tá bom. Vou reverter aqui o código do group by só para a gente simplificar um pouco o nosso cenário, tá? Então, beleza. Deixei aqui redondo, operadora, nome, tudo certo. Vamos conferir aqui se está tudo certinho mesmo para a gente ir para frente. Show de bola, tá? Beleza. Então, vamos para nossa próxima diretiva, relembrando que todo o código, a transformação desse código está disponível aqui nos slides, tá certo? Eu vou depois disponibilizar o código no meu GitHub, também vou informar aqui na descrição do canal, tá? Porque aí já facilita o acompanhamento. Vamos falar agora de NG Class e NG Style. Para que serve NG Class e NG Style? Bom, é muito normal que você precise aplicar classes e estilos dinamicamente. Por exemplo, quando eu clicar no botão editar, eu quero colocar uma borda diferente. Quando eu clicar num checkbox, eu quero iluminar uma linha. É muito normal esse tipo de requisito. E o NG Style e o NG Class são super fáceis e super simples de usar para esses propósitos. Tá bom? Vamos começar então com o NG Class e eu tenho uma proposta legal para a gente implementar agora, que é o seguinte, ó. Colocamos checkboxes ali, tá? E eu posso marcar o checkbox e pintar a linha, tá bom? Eu vou usar isso aí para apagar em lote, né? Eu quero apagar vários contatos de uma vez só, marco tudo, clico em apagar, tá bom? Vamos fazer isso juntos então, tá? Olha só. NG Class. Então, pessoal, o NG Class, assim como o NG Options, tudo no Angular tem várias formas de utilizar, né? O NG Class eu posso usar também de vários jeitos, tá certo? Eu vou falar dos mais simples, depois eu vou evoluindo, tá? Então, eu quero pintar uma linha aqui da minha tabela, tá? Para fazer isso, eu vou aplicar no TR, porque é aqui que eu quero pintar, tá certo? Então, se eu vier aqui, né, escrever assim, ó, acompanha comigo, ó, class, não é o NG Class ainda, tá? Selecionado, eu até vou tirar o table stripe daqui só para a gente ver pintando tudo de uma cor só. E colocar um estilo chamado, olha lá que legal, selecionado, tá? Olha lá, background color, vou colocar aqui uma cor bem forte, um yellow aqui, nem vou usar hexadecimal, tá? Vou usar direto o nome da cor. E aí, ó, dei um refresh, tá vendo? Eu pintei todo mundo de amarelo, tá? Então esse é o resultado que a gente quer obter quando selecionar uma linha, tá? Agora vem o segundo ponto, né? Vamos fazer isso acontecer dinamicamente? Então, primeira forma de utilizar o NG Class. NG Class, o nome de uma variável desse escopo. Então, olha só, né? Hipoteticamente, coloquei o nome classe aqui. Se eu tiver no meu scope a propriedade classe igual a selecionado, o que vai acontecer? Ele vai atribuir, deixa eu inspecionar aqui para a gente ver, ó, dinamicamente, tá vendo aqui, pessoal? NG Class, classe, e em class foi atribuído o selecionado, tá bom? Então ele leu, né,
do scope e aplicou. E se você quiser fazer assim, ó, eu vou trazer a classe dinamicamente no meu banco de dados, eu vou aplicar numa propriedade, eu quero aplicar a classe de forma fixa, eu não vou marcar um checkbox e mudar a classe dinamicamente, tá? Então essa é a forma mais simples de usar NGClass. Segunda forma de usar NGClass possível também é um array, certo? Então se eu tiver classe 1 e classe 2, né, em que classe 1 e classe 2 estão no meu escopo, lá, selecionado em negrito, por exemplo, né? Vou colocar negrito aqui como sendo, ó, um fonts weight bold, tá bom? Dei refresh. Então, percebe aqui agora, ó, class 1, classe 2 aplicou selecionado em negrito, porque eu tenho um array de classes que são propriedades do meu scope. Então, se você tem um cenário também fixo, que você quer aplicar várias, manda bala e usa um array. Beleza, pessoal? Super simples até agora, né? Agora chegou a hora da gente fazer, né, do jeito que eu acho mais legal, mais interessante, que é aplicando essa classe com base em algum acontecimento de um evento. Tá? Então eu vou tirar por um minutinho esse array daqui e vou colocar uma propriedade a mais aqui nessa minha tabela, né, uma coluna a mais, que é um checkbox. Então, ó, input type, checkbox. Atenção agora, hein? ngModel, como eu estou dentro do laço, contato.selecionado. Se botar só selecionado, vai ficar dentro do laço, né, e não vai ter muita diferença. Contato.selecionado, fechou, fechou. Pessoal, para a gente entender o que acontece, eu vou estar imprimindo aqui, ó, sempre faz isso, tá? O que vai acontecer? Tá vendo que eu tenho nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone? Se eu clicar no checkbox, tá vendo que apareceu selecionado true? Se eu desmarcar selecionado false. Então ele é undefined, passa para true, passa para false. Mas não tem problema, porque você sabe que null, undefined, vazio, falso, dá na mesma porque é evaluado para falso. Tá certo? Então, criamos o nosso checkbox, beleza? E agora eu quero aplicar dinamicamente as classes. Então, no ngClass eu boto um objeto, é um mapa de chaves e valores em que a classe selecionado só é colocada quando contato.selecionado. Perfeito? Vou dar um refresh, hein? Olha só. Marquei aqui, tá vendo? Iluminou linha a linha. Tranquilo, pessoal? Ah, mas eu tenho duas classes. Não tem problema, tem duas formas de fazer, tá? Vírgula, negrito, contato.selecionado. Simples, né? Agora ele vai aplicar as duas. Tá vendo aqui como eu clico e vai aparecendo? Olha só no Firebug ali no HTML em amarelo. Tá vendo que está aparecendo selecionado em negrito? Deixa eu ensinar um hack para vocês. Se eu tenho contato.selecionado da mesma forma nos dois, a gente pode fazer uma simplificação aqui, tá? É o seguinte, ó. Você sabe que no JavaScript um objeto ele pode ter um identificador que é uma string, tá? E aí eu posso ter espaço em branco e fazer assim, ó. Mas aí tem que ser uma string, tá? Selecionado espaço negrito. Então, ó como eu resumi os dois, olha lá, com a mesma expressão, dando o mesmo resultado. Beleza, pessoal? Fácil, né? Legal. Deixa eu tirar esse contato daqui. E agora vem a parte mais interessante, né? Eu vou apagar dinamicamente os contatos que estão selecionados. Como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, vamos criar um novo button, tá certo? Olha lá, vou criar um botão. Esse botão aqui, ele vai ter a cor vermelha, então BTN Danger, isso aí é lá do Bootstrap, tá? E eu vou substituir isso aqui por apagar contatos, tá certo? Abre e fecha, estou invocando, tá? Deixa eu tirar esse NG Disable daqui. E aí eu vou colocar então apagar contatos. Então se eu der um refresh aqui, tá já aparecendo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu console. Então tá lá, ó. Lista telefônica, operadora, apagar contatos. Se eu clicar por enquanto não acontece nada porque essa função não está definida. E agora eu vou então criar, olha só que legal, scope.apagar contatos é igual a uma function, certo? Que tem aí, né? Fazer só um console.log, scope.contatos, só pra gente ver se tá chamando. Sempre acho interessante a gente ir passo a passo, tá bom? Ó, tá vendo? Cliquei e estou exibindo os contatos, tá? Próximo desafio agora é o seguinte, tá vendo que essa passagem de parâmetro tá quebrando aquele nosso mantra, né? Pô, eu tô lendo scope diretamente. Então vamos fazer assim, ó, contatos tá aqui, certo? E aí a gente só pega de contatos, então eu venho aqui e passo os contatos, certo?
dá mais um refreshzinho, bem passo a passo, clica, deu na mesma, tá bom? Vamos lá. Agora vamos fazer o selecionado, tá bom? Então, como é que a gente faz aqui, tá? Quando eu selecionar, eu quero apagar. Como eu posso fazer para apagar isso aí? Pessoal, tem várias formas, tá? Eu vou ensinar uma grande sacada da API de Arrays e JavaScript. Se você não assistiu, depois olha aqui no nosso canal, na série Desvendando a Linguagem JavaScript, o vídeo sobre Arrays, é o episódio 9. Nele eu falo sobre, entre outras coisas, né, map, reduce, every, sum, for each, splice, mas eu falo também de filter, tá? O mais normal seria você pensar assim, ó, vou fazer um laço e vou fazer splice para apagar, vou fazer pop para apagar. Pessoal, tem um jeito mais fácil, tá certo? Esse jeito é o seguinte, tá? Contatos.filter. O que é o filter? O filter, ele me permite passar uma função, essa função recebe o elemento, que nesse caso é o contato, tá certo? E aí, pessoal, nesse contato aqui, ó, eu analiso. Então, eu só faço return, tá certo? Eu só faço return se o contato estiver selecionado. Então, eu filtro os selecionados, tá certo? Eu já vou explicar onde é que eu quero chegar com isso aí, tá? Então, olha que legal. C contato.selecionado, return contato. Fechou? Beleza. Eu vou atribuir por um minutinho a contatos selecionados é igual a contatos.filter. Então, pessoal, o resultado dessa operação de filtro vai ser atribuído num novo array. E os elementos desse novo array são só os que retornarem true. Olha que fantástico. Console.log, contatos selecionados, tá certo? Só isso por enquanto, tá? Deixa eu aumentar aqui o meu console, tá? Cliquei em apagar contato, vazio. Selecionei Pedro e cliquei, Pedro. Olha que maravilhoso. Ana, Maria. Tá certo? Desmarquei os dois, desmarquei Pedro. Fantástico. Tá bom? Agora a mágica vai se realizar. Como é que eu faço para trocar esses valores? Pessoal, você concorda comigo que os selecionados saem? Se os selecionados saem, os não selecionados ficam. E sabe o que eu vou fazer? Segue o mantra. Reatribui em contatos. Então eu vou substituir o array original pelo resultado da filtragem dos não selecionados. Faz todo sentido. Vamos ver isso funcionando. Selecionei Pedro, apaguei, Pedro sumiu. Selecionei Pedro e Maria, apaguei, os dois sumiram. Selecionei só Ana, Ana sumiu. Pessoal, vocês têm agora um compromisso comigo. Vocês vão ter que ir lá, né, Desvendando a Linguagem JavaScript, assistir o vídeo sobre arrays e, por favor, compartilhar e clicar em gostei. Tá certo? Essa dica, ela vem daquele vídeo e eu acho muito relevante trabalhar bem, muito bem com arrays. Tá bom? Show de bola. Deixa eu ensinar mais uma sacada agora, porque assim, ó, se eu clicar em apagar sem estar selecionado, não vai fazer muito sentido, né? Na prática, não está apagando ninguém. Então, a gente até poderia também utilizar ngDisable aqui, né? Lá, ó. ngDisable. Se ele for true, né? Tá vendo que mudou a cor, né? Tá desabilitado, né? E aí eu posso fazer uma coisa bem interessante. Eu posso ver assim, olha, is contato selecionado, eu estou chamando uma função. Pessoal, começa a se acostumar que você pode chamar função em qualquer lugar de expression. Isso tem uma implicação de performance que eu vou falar depois num vídeo futuro sobre performance, tá bom? Agora, vamos criar aqui, ó, scope.isContato selecionado, tá? Então eu vou analisar se tem algum contato selecionado. E aí, se acostuma, né? Passa os contatos. Então, dentro desses contatos, tem contato selecionado? Né? Pessoal, sempre, hein? Console.log, contatos. Se acostuma a fazer isso para ir passo a passo. Olha lá. Dá refresh, né? Clica aqui, apareceu. Então, apareceu, tá tudo certo, tá? Tá percebendo que está invocando automaticamente? É aquela questão de performance que eu falei. Como tem two-way data binding, ele passa e evalua aquela expressão várias vezes, tá bom? Então tá. Como é que eu sei se tem contato selecionado? Podia fazer um filter. E aí ver o length. Realmente posso fazer isso, mas tem um outro jeito, tá? Olha só. Contatos.sum. O que é sum? Ele vai fazer de forma similar ao filter,
tá? De forma similar ao filter, eu vou olhar contato a contato, certo? E eu vou fazer return true se, olha lá, tá vendo? Contato, ponto selecionado. Então, se de todo o array, um desses returns aqui for true, sum é true, tá bom? Então, var isContato selecionado, variável local, certo? E eu vou fazer então console.log isContato selecionado. Se um dos contatos for true, volta true, certo? Então, vamos ver aqui, ó. 2 falsos, cliquei, 6 falsos. Cliquei aqui, opa, olha o true aparecendo aí, tá vendo? Olha lá, viu o true aqui embaixo? Olha o true de novo aí. Vamos usar isso aí então, né, na prática, né? Vamos ver isso acontecendo na prática. Então, agora eu faço, ao invés de ter esses contatos selecionados, eu faço o return. Porque essa função vai ser evaluada e vai trabalhar no disable. Pessoal, olha que fantástico. Vamos voltar para cá. Deixa eu voltar aqui. Isso, contato selecionado. Olha lá, 2 falsos, tá bom? Selecionei Pedro. Você viu? Só o fato de eu selecionar Pedro, eu já tenho um true acontecendo, tá? Selecionei a Ana, outro true. Selecionei a Maria, true de novo. Desmarquei, desmarquei, desmarquei. E aí eu tenho false, tá bom? Então, essa é a ideia do sum. Tá vendo? Então, a gente pode aplicar isso aqui também, né, a filtros de arrays para a gente saber se existe um valor marcado ou não. Então, depois dê uma assistidinha no vídeo, né, que a gente preparou lá no Desvendando a Linguagem JavaScript sobre arrays. Vamos seguir para a gente falar um pouquinho sobre style, só para o nosso tempo não ficar muito curto. Então, deixa eu tirar um pouquinho, só para não pesar muito a nossa performance aqui do ng disable, tá? Ah, deixa eu só antes disso, pessoal, só ajustar aqui, né? Fazer um return is contato selecionado, né? Só para a gente fechar aqui o exercício. Então aqui, ó, se não tem contato selecionado, né? Estava esquecendo de fechar o negócio. Olha lá, cliquei, não tem nada, cliquei, habilitou, cliquei, não tem nada. Tá certo? Olha lá, selecionei os 3 e apaguei. Beleza? Show de bola. Vamos então falar um pouquinho de ngStyle. Então, o ngStyle ele é muito similar ao ngClass, muito similar mesmo, só que ele aplica uma cor, ou aplica uma largura, ou aplica uma altura, ele aplica alguma coisa mais específica, tá certo? Então vamos supor que a gente queira agora categorizar, né, os nossos contatos aqui, colocar uma cor nesses contatos. Então eu poderia aqui na minha coluna aqui tem uma coluna de cores, tá? E aqui eu vou fazer uma div só para a gente poder pintar essa div de alguma coisa, tá? Então, repara que eu já vou ter nessa div um style prévio, eu estou botando ali para ficar fácil da gente enxergar, tá certo? Então, ó, supondo que eu tenha lá, ó, uma largura de 50 pixels e uma altura de 50 pixels, beleza? Se eu colocar background color aqui, ó, né? Se eu colocar background color yellow, tá? Só vou fazer isso. E der refresh, tá vendo que já está aparecendo uma coluninha aqui, ó? Só que eu quero que isso seja dinâmico. Por isso a ideia do ngStyle, tá? Então, vou reduzir para 20, que eu já vi que ficou uma porcaria, né? O resultado prático, né? Agora tá legal, né? Então tem a coluninha com as cores, tá? Pô, mas esse yellow eu quero que seja dinâmico. Então, tira esse cara daqui e faz assim, ó, ngStyle. Aí, pessoal, olha que fantástico. Não é background color? Então, array, olha lá, background color, 2 pontos, contato.cor. Legal? E aí, nesse contato.cor, a gente pode vir aqui, né, nos contatos e dizer assim, ó, a cor desse contato é, por exemplo, blue. A cor desse contato é yellow. Não estou botando hexa só para a gente ver qual é a cor, né? É red. E aí, quando eu dou refresh, opa, quebrei. Olha que fantástico isso aqui, ó. Tá vendo que a importância, né, da gente ver o que está acontecendo no console. Olha lá, faltou colocar cor 2 pontos. Pessoal, deixa o console aberto, né? A gente
tem uma alta eficiência aí se a gente estiver sempre analisando isso. Olha lá, tá vendo? Uma cor para cada um, né? Então, vem aqui, lembrando, apaguei, né? Tudo bem? Então, NG Style serve, entre outras coisas, para isso. Eu posso mexer em qualquer propriedade, pode ser altura, largura, cor, estilo, tá bom? Mas aí, diferentemente do NG Class, eu estou aplicando um estilo bem específico, tá? Bora pra frente, pessoal. Então, chegou a hora agora de te falar de NG Show, NG Hide e NG If. Tá certo? Então, NG Show, Hide e If, eles servem, tá? Assim como também NG Switch, mas vamos falar desses primeiro, serve para exibir elementos de forma condicional. Tá bom? Super simples, super fácil. Né? Quer ver uma opção ao disable? Ah, eu não quero nem mostrar a possibilidade de apagar contato se não tiver selecionado. Sabe o que a gente faz? Ao invés de ter NG Disable aqui, eu poderia ter outra coisa. Olha só, NG Show, mostre se, tira a exclamação, isso contato selecionado. Olha que fantástico. Não apareceu. Se eu clicar aqui, aparece. Se eu apagar, desaparece. Fantástico, né? Olha lá, apaguei todo mundo. Pô, ficou essa tabela vazia quando eu apago todo mundo. Então vamos na table, pessoal. Olha lá, chega na table, NG Show, se o quê? Se contatos.length maior que 0. Né? Olha lá, apareceu todo mundo, marquei, apareceu, apaguei, sumiu tudo agora, né? Se eu colocar uma pessoa a mais, olha lá, esse não tem cor, né? Porque a gente não está colocando cor. Apaguei, sumiu todo mundo. Beleza? Isso é o propósito do NG Show. Claro que você pode inverter. Olha lá, esconda-se não selecionado. Pô, tranquilo também. Olha lá, é o inverso, né? Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, quando eu uso o NG Show e Hide, vamos olhar juntos aqui esse botão, tá? Tá vendo que o botão tá aqui. Se eu desmarcar, ele some, mas ele segue existindo. Esse que é o ponto, tá? O que mudou nele? Se você olhar aqui, tem uma classe chamada NG Hide. Então, isso teve o seguinte efeito, Display None. Se eu tirar esse Display None, ele volta, tá bom? Então, Show e Hide trabalham apenas na visibilidade de um determinado elemento. Tá certo? Então, mas qual a diferença para o if? O if é diferente. Olha só, se isso contato selecionado com if agora. Repara comigo, eu não tenho mais aquele botão. Se eu clicar, olha lá, o botão aparece, se eu desmarcar, o botão some. Então, diferença, if interagiu com o addon, colocando e tirando o elemento que você selecionou, condicionalmente. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Pessoal, se você tem implicações de performance, por exemplo, eu tenho um elemento que carrega uma imagem, eu tenho um elemento que é um iframe, eu tenho um elemento que carrega um vídeo, eu tenho alguma coisa que consome recurso, que não faça sentido você já de antemão carregar, usa NGIF. Lembra de associar depois ao NGSource, tá bom? Então, pensa um pouco, né, e na forma como a gente está usando e qual é o resultado que eu quero obter. Se esse elemento é inofensivo, um elemento super simples, que não vai pesar na tua performance, não vai ocupar muito espaço, né, aí na tua memória, pode usar NG Show e Hide. Agora, se você precisar fazer quase que um lazy loading aí de recursos, usa o NG If. Tudo bem? Quando eu falar de performance, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre performance com AngularJS. Lá eu vou falar de track by, de one-way data binding, de otimizações como essa do NG-If, NG-Switch, tá certo? Lá pra frente a gente vai falar mais sobre isso, tá? E para fechar agora, né? Para fechar, vamos falar sobre NG Include, tá bom? NG Include, ele serve para a gente incluir conteúdo dinamicamente. A gente já usa há muito tempo lá com o JSP, né, com PHP. Isso existe, né, em vários tipos de linguagens e frameworks, tá certo? E aqui não é diferente. Então, se eu quiser incluir um rodapé, olha que fantástico. Vou incluir um rodapé aqui, tá? A minha intenção é fazer isso, ó. Criado por Rodrigo Branas, tá? Vou dar refresh, tá fixo ali, né? Olha lá. Ficou uma porcaria, né? Tá aqui embaixo. Vamos colocar então, né, só para relembrar. Ó, pessoal, eu tenho a div, tá? Então, eu posso reduzir um pouquinho a largura dela e fazer
Na verdade, eu vou simplificar, vou fazer só um Text Align Center, tá? Como ela já deve estar 100% por padrão, já ficou melhor, tá aí. Pô, mas eu quero botar isso em todas as minhas views. Então, Ctrl X, Ctrl N, Ctrl V, levei isso para outro lugar, salvei como footer.html. Legal? Ó aqui na pasta, ó, tem index e tem footer, tá? Vamos fazer ng-include. Então, div ng-include é igual a alguma coisa. Esse alguma coisa é footer.html. Tá vendo que eu botei duas aspas? Essa aspa de dentro serve para escapar, porque se eu não colocasse, ele ia procurar footer.html como sendo uma variável, uma propriedade, olha lá, do meu scope. Tá certo? Eu não concordo com essa forma da diretiva trabalhar, mas tudo bem, né? Eu acho que seria mais lógico se a gente colocasse o nome diretamente, né, do que a gente quer incluir, tá bom? Você vê então que quando isso aparece, olha que legal, eu tô, olha lá, dentro dessa diretiva ng-include, incluindo o conteúdo que veio da outra página. Só uma ressalva, tá, pessoal? Cuidado. Se você está usando o protocolo file, como a gente está fazendo aqui, claro, ninguém vai usar protocolo file na prática, a gente vai usar sempre um servidor web baseado em HTTP. Se você estiver usando Chrome, isso não vai funcionar. Porque o Chrome bloqueia, e com razão, porque tem a questão da política da mesma origem, Same Origin Policy. Tá? Então, usa o Firefox ou usa um servidor web, que é o mais recomendado, que aí vai dar tudo certo, senão essa chamada aqui é uma chamada Ajax, isso aqui pode ser bloqueado. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar. Agradeço a todos que têm comentado aí na nossa página no Facebook, ou que têm me mandado mensagens, né, de apoio aí à continuidade das séries. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a quantidade de assinantes e a minha intenção é sim gravar a série completa, tá? Eu quero muito fazer com que esse conhecimento reverbere na nossa comunidade, porque eu acho que é a única forma da gente devolver aquilo que a gente tira da comunidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por acompanhar, tá certo? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Aqui na descrição do canal eu vou colocar os links de acesso tanto aos slides quanto ao código-fonte também, que eu vou estar subindo aqui no meu GitHub. Tá certo? Peço que vocês compartilhem o link do canal aí com seus conhecidos, seus colegas de trabalho, tá? Se inscrevam, né? Porque é a única forma de eu saber, né, se, tá sendo bem aceito, né, todo esse conteúdo que a gente vem gravando, tá? Mandem sugestões aí pelo Facebook, eu tô, totalmente aberto a ouvir e a incorporar ao canal sugestões que vocês possam trazer. Tudo bem? Então, obrigado mais uma vez por acompanhar e até a próxima. Tchau!